Então vamos lá, irmãos, para Mateus mais uma vez. Mateus 21, nós vamos ler o verso 1 ao verso 11 como base hoje do estudo. Esse é o 21º estudo de Mateus. Tem bastante coisa para falar do reino, né? O Evangelho do Reino. Bom, encontraram? Todo mundo já está aí no texto? Então vamos ler. Diz assim, né? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Vamos orar mais uma vez? Nós te agradecemos, ó Pai, por essa porção riquíssima da palavra do Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fale através dela. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha nos interpretar esta palavra para nos dar o entendimento e o conhecimento do alto. Buscamos e pedimos, ó Pai, as coisas do alto nesta noite. Pedimos que o Senhor fale conosco a respeito do Senhor, a respeito do Teu reino, para engrandecer o Teu nome no nosso meio. Nos ensina a respeito de Ti, Senhor. Fala-nos a respeito da Tua grandeza, do Teu reinado, da tua glória, da Tua majestade. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine para sairmos daqui edificados e abençoados pelo Senhor. Usa a minha vida, usa esse tempo para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui nesse texto há pelo menos 4 questões essenciais, referentes ao Senhor e ao reino dos céus. Pelo menos quatro, questões assim fundamentais relacionadas a Cristo e ao reino dos céus. Questões que nós precisamos estar muito atentos, pois elas definitivamente distinguem quem de fato tem seguido o Senhor e buscado o reino dos céus. Sem demora, vamos lá. Vou pedir para alguém ler de novo, para mim, do verso 1 ao verso 6. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-a. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara. Bom, diz a palavra, que quando Jesus e seus discípulos se aproximaram aí de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, ali uma região já próximo de Jerusalém, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes:
Verso 2: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Verso 6: Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara. O que nós temos aqui, irmãos, nesses poucos versículos? Vê aí, Jesus está dando aí uma ordem aos discípulos, né? Está dando uma tarefa aos discípulos, e o que acontece? Os discípulos vão lá e cumprem aquela tarefa, né? Aquela ordem. Bom, mas o que mais nós temos aqui nesse versículo? Nós temos aqui, irmãos, alguns acontecimentos, né, que precedem, né, ou precederam os momentos mais importantes dos propósitos de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Né? Jesus estava aqui já se aproximando de Jerusalém, e ali em Jerusalém o que ia acontecer? Ele ia cumprir, né, os momentos mais importantes dentro do plano da redenção, dentro da obra, né, de salvação. Jesus ali seria levado à cruz, e ali ele morreria e ressuscitaria para a salvação de todos nós. O que aconteceria então? Ali se cumpriria o que? A obra, né, de redenção, a obra de morte e ressurreição. Ou seja, já estavam muito próximos ali dos momentos mais importantes dentro do plano de redenção, dentro do plano de salvação do Senhor. Bom, Jesus em outras ocasiões já tinha dito aos discípulos, olha só, Mateus 17, verso 22 e 23, diz assim: Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Olha só, outra vez, ó, Mateus verso 20, verso 17 a 19, Jesus diz assim, né? Estando Jesus para subir a Jerusalém, olha lá, já estava próximo até de subir para Jerusalém, ele chama à parte os 12 em caminho e lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para serem escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então você vê, os próprios discípulos já tinham sido orientados, já haviam sido alertados, né, do que estava para acontecer ali naquele momento, né? Jesus estava chegando em Jerusalém ele cumpriria ali um propósito muito importante, a obra de redenção, a sua morte e ressurreição. O apóstolo João, olha só que interessante, ao relatar esse mesmo episódio que nós estamos vendo aqui em Mateus, que precedeu aqui a obra da cruz, né? João descreve Jesus declarando que estava para ser glorificado por sua obra de cruz. Ele diz assim lá em João 12, verso 23 ao verso 24. João está descrevendo o mesmo episódio que nós estamos vendo aqui em Mateus. E ele diz assim: Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Bom, irmãos, qual é então a importância desses eventos aqui descritos em Mateus? Esses aqui que estão precedendo exatamente essa obra de ressurreição, de morte e ressurreição, essa obra onde o Filho do Homem seria glorificado. Qual que é a importância? A importância ela é enorme, né? Ela é muito grande. Vemos aqui, irmãos, momentos que precedem o grão de trigo caindo na terra para morrer e assim produzir muito fruto. Vemos aqui momentos que precedem a hora da glorificação do Filho do Homem, como o próprio Senhor disse. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele estava falando exatamente dos momentos ali que ele passaria entre a morte e a ressurreição. Bom, irmãos, sabe o que nós podemos tirar desse episódio aqui que se relaciona com Jesus, o reino dos céus e os seus discípulos? Nesse episódio, literalmente, nós podemos ver Jesus, sabe o quê? Concedendo aos discípulos um grande privilégio, uma grande honra. Por quê?
Jesus aqui fazia dos discípulos, irmão, sabe o quê? Coparticipantes dos propósitos do reino. Os discípulos estavam sendo incluídos pelo próprio Senhor em propósitos, em planos, né, do reino dos céus. Jesus inclui os discípulos, irmãos, nos propósitos da obra da cruz. Observe novamente o texto lá de Mateus, verso 21, capítulo 21, verso 1 assim. Diz assim, né, que enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. Se alguém disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Jesus dá uma tarefa muito simples aos discípulos, certo? Olha, eu preciso de um jumentinho, esse jumentinho está ali naquela aldeia, eu preciso que vocês vão lá buscar para mim. E ainda dá algumas recomendações. Se alguém falar alguma coisa, diga que eu preciso desse jumentinho. Agora, olha só no verso 4. Diz aí: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde montado em jumento, num jumentinho, cria animal de carga. Observe só, Jesus ali quando envia aqueles 2 discípulos, né, para aquela simples tarefa, né, uma tarefa muito simples, buscar um jumentinho, né? O que acontece quando Jesus faz isso? Quando ele coloca os discípulos para ir lá buscar o jumentinho, o que ele faz? Fazendo com que eles participem. Exatamente. Jesus inclui, né, os discípulos em propósitos que ele, o Senhor, estava para cumprir. Certo? Que ele mesmo, o Senhor, precisava naquele momento. O verso 4, irmãos, diz assim: que isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Olha o quão grande era aquela tarefinha. Entraram na história. Eles entraram na história. Ó, quão simples era aquela tarefa e quão grande era aquela tarefa ao mesmo tempo. Vocês conseguem perceber isso? Quão simples são às vezes as coisas do reino, né? Mas quão grande muitas vezes, né, são as coisas do reino. Irmãos, isso aqui é extraordinário, né? Como de maneira tão simples, muitas vezes pela graça de Deus, podemos participar de propósitos tão grandes. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes a coisa simples, a gente não dá valor nenhum, né? A gente não está atento, não percebe, não dá atenção nenhuma, não dá valor, crédito nenhum naquilo na nossa vida. E às vezes as coisas mais simples talvez sejam as maiores. Porque a gente está falando e a gente está tratando de coisas referentes ao quê? Ao reino dos céus. Olha que curioso, em João, lá em João 12 de novo, mantém sempre Mateus aí aberto, tá, irmãos? Em João, o apóstolo diz assim, olha que interessante, João 12, verso 14 ao verso 24. Aliás, se vocês quiserem manter esse capítulo 12 também de João aberto, a gente vai usar mais algumas vezes. João diz assim: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito: não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Olha só o verso 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Observe só, irmãos, a princípio, os discípulos, né, não compreendiam o que o Senhor estava fazendo ali naquele momento. Aquela simples tarefinha de pegar um jumento e um jumentinho e trazer para o Senhor, aquilo para eles ainda não tinha compreensão nenhuma, eles não tinham entendimento do que estava acontecendo. Eles não sabiam ainda ao certo o que estava acontecendo. Somente, diz aí João, depois do cumprimento de tudo que Cristo ali realiza na cruz em Jerusalém, ou seja, depois de Jesus ser glorificado, como João coloca, né, é que os discípulos, né,
compreenderam a obra que o Senhor estava realizando ali, como também, olha só que interessante, o privilégio que eles tinham tido em participar daquele momento. João diz que quando Jesus foi glorificado, então os discípulos se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, agora olha só, e também de que isso lhes fizeram, ou seja, eles fizeram lá para ele. Essa expressão aqui de João é muito importante, né? E também de que isto lhe fizeram. Olha a participação deles nessa história. Vocês estão vendo? João deixa testificado aí que eles tinham feito isso, que eles tinham feito isso para o Senhor, que eles tinham participado daquele momento. Irmãos, somente após o cumprimento da obra de Cristo é que os discípulos se lembram que eles haviam feito algo em relação ao Senhor, para o Senhor. Ou seja, somente após o cumprimento da obra de Cristo que eles se lembram que haviam participado daqueles momentos tão importantes, que estavam escritos. João chega a declarar que eles se lembram do que estava escrito, que tudo estava escrito a respeito dele e que eles tinham participado daquele momento. Você já parou para pensar numa coisa assim? Irmãos, precisamos procurar entender realmente a obra de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, sabe? Em muitos momentos somos exatamente como os discípulos aqui, naquele momento. Nem mesmo compreendemos os propósitos do reino que estamos sendo incluídos. Há planos e propósitos mais altos, há planos e propósitos do reino dos céus que o Senhor nos inclui ou tem nos incluído, que geralmente são cumpridos de maneiras muito simples. Você crê nisso? Eu creio. Você crê nisso? Mas a pergunta é, será que temos compreendido isso? Será que temos realmente percebido isso? Será que a gente consegue notar que estamos sendo incluídos em planos e em propósitos do reino dos céus? Não são propósitos que se limitam simplesmente ao nosso viver, né? A nossa vida, a nossa vidinha, mas propósitos do reino, propósitos maiores, que simplesmente temos sido incluídos para coparticipar deles. Será? Ou será que o nosso viver, nossos planos e os nossos propósitos nos encobrem disso? E a gente não consegue enxergar isso. Jesus aqui havia incluído seus discípulos em seus feitos, onde os céus e a terra se moveriam por um propósito divino de redenção, de triunfo sobre as trevas, e onde ele, o Filho do Homem, seria glorificado, irmãos. Quão alto é isso? Quão grandioso é isso? Que privilégio é esse? Que honra é essa? Irmãos, pensando nisso, eu chego à conclusão que precisamos muito refletir sobre nossas vidas e o tempo que temos vivido. Porque certamente há propósitos do reino, relacionados às nossas vidas e a esse tempo que nós vivemos. Nesse tempo onde precedemos a volta de Cristo, onde também, o tempo se abrevia e o reino dos céus se manifestará com poder e glória. Será que temos entendido os propósitos que pela graça do Senhor temos sido incluídos nesse tempo? Como igreja, como cristãos, como discípulos, discípulos de Cristo. Será que nós temos entendido o tempo, a hora e os propósitos que nós hoje, também, pela graça do Senhor, temos sido incluídos? Será que realmente compreendemos esta hora e os propósitos de Deus para esse momento? Será, irmãos? Deixe-me dizer, há somente uma maneira para que definitivamente se cumpra em nós, em nossas vidas, os propósitos do reino dos céus. Só uma maneira, há só uma maneira para que os propósitos do reino dos céus relacionados à nossa vida e a esse tempo se cumpram, há somente uma maneira. Vocês sabem como?
por meio de uma atenção plena à palavra de Deus e à obediência. Somente tendo atenção plena à palavra de Deus e à obediência, nós podemos, irmãos, também cumprir os propósitos de Deus para nossas vidas, para esse tempo. Para realmente sermos participantes, coparticipantes dos propósitos do reino dos céus, nós temos que ter atenção plena à palavra de Deus e obediência. Repara só, irmãos, aqui a vida dos discípulos. Como foi que eles participaram disso? Como foi que eles então perceberam depois, que eles entenderam, que eles tinham feito e participado desses propósitos? Diz aí a palavra, né? Que Jesus enviou os discípulos. E deu uma ordem a eles: ide à aldeia, está aí adiante de vós, logo achareis para uma jumenta presa, com ela um jumentinho, desprendei e trazei. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Agora olha só o verso 6. Diz aí que indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara. Irmãos, foi fazendo como Jesus ordenara que então eles participaram dos propósitos do reino. E eles ainda não tinham Nem mesmo entendido. Mas eles obedeceram. É. O problema é que a gente fica querendo entender. Eu falo de mim, quero ficar entendendo. Não é só você. Mas o princípio básico não é nem entender, é obedecer. Não, então isso que eu tô falando. Que em vez de tentar questionar, eles foram. Independente do que eles estavam pensando. Foram. Não questionaram se era simples demais, o que diriam, o que falariam. Eles fizeram. Ide à aldeia, tem ali um jumento, uma jumentinha, desprendei, trazei para mim. Se alguém disser alguma coisa, dizer que o Senhor precisa dela. E aí está aí o testemunho, irmãos, que eles fizeram como Jesus ordenara. Está um testemunho aqui da obediência deles e da atenção que eles tiveram ao que o Senhor pediu. É simples, mas é isso. Para cumprir os propósitos do reino dos céus, o que nós precisamos, irmãos? Estar atentos ao que o Senhor está falando e obedecer. Acho que é mais obedecer. A gente só vai obedecer se a gente dá atenção ao que Ele fala, né? Ele vai falar conosco, temos que estar atentos. Uma vez atentos, obedecer. Irmão, foi fazendo como Jesus ordenara que então os discípulos participaram dos propósitos do reino. Vocês conseguem perceber isso? Essas questões são muito importantes, irmãos, para nós. Como é importante para nós? Será que há momentos, será que também temos vivido época onde os propósitos de Deus estão diante de nós, onde também estamos sendo incluídos? Com certeza. Agora a questão é se estamos dando ouvidos e obedecendo. Quando a gente fala de evangelho do reino, essa questão é fundamental. Ela é básica, mas nem sempre, praticada. Nem sempre nós exercemos. Bom, vamos continuar, tem mais coisas. Esse texto é riquíssimo. Há outras questões aqui, não menos importantes do que essa. Vamos lá, Mateus 21, verso 4 a 5. Olha, diz aí: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Segunda questão aqui, muito importante, referente ao reino dos céus nesses versículos. O que nós temos aqui, irmãos? Temos aqui claramente quais são as características verdadeiras do rei e do reino dos céus. Digo verdadeiras porque há outros que têm outros conceitos. Há outros conceitos por aí, do rei e do reino dos céus. Há um outro quadro aí sendo pintado sobre esse rei e sobre o reino dos céus. Então a gente tem que colocar aqui assim essa palavra, essa expressão. Aqui estão as características verdadeiras
né, referentes ao reino dos céus e ao rei que entra aqui dessa forma tão tremenda. Bom, em poucas palavras, o que a gente pode dizer aqui? Que esse rei, irmãos, né, eis aqui um rei e um reino definitivamente não desse mundo. Que não é desse mundo. Por quê? Como vimos aí, olha só, diz aí no verso 4, que tudo aquilo ali estava acontecendo, né? Ora, isso aconteceu, ou seja, toda aquela história ali dos discípulos, Jesus enviando os discípulos para lá pegar o jumento, o jumentinho, né? Trazer para ele, tudo isso aqui aconteceu para quê? Tinha um propósito, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Nós vemos aqui que aquele momento é um momento simples aos nossos olhos, mas de extrema importância. Ali havia um cumprimento de uma profecia referente ao rei, referente a Cristo, referente ao reino dos céus. Todo aquele momento Jesus cumpria uma profecia. Que profecia é essa? É uma profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Deixa que eu leio, não precisa abrir. É o mesmo texto que está aí em Mateus. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Segundo o profeta Zacarias, né, que profetizou sobre um rei que viria. Esse rei, segundo ele, seria justo, salvador e humilde. Segundo Zacarias e sua profecia, este rei viria humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Irmãos, o que vocês acham desta cena aqui? Pintada aqui nas Escrituras, profetizada aqui por Zacarias sobre este rei, sobre um rei. O que vocês acham dessa cena aqui? Um rei vindo, chegando. Parece até como ele nasceu, né? De Bahia. É, bem semelhante, né? É o mesmo. É muito complexo. São as mesmas. Ali pegando na época mesmo o reino, né? Os reinos ali. Qualquer época eu diria para você. Mas ali, né, que tinha aquela ostentação do rei. Até hoje tem. Até hoje. Irmãos, eis aqui uma maneira muito singular, né? Muito singular, única para a entrada de um rei. Nós estamos falando de um rei, não é para uma pessoa qualquer chegando lá em Jerusalém, né? Zacarias não profetizou a respeito de qualquer um entrando em Jerusalém. Se você falasse assim, qualquer um entrando em Jerusalém num jumentinho, você fala assim, pô, é o mais comum do mundo, né? Mas você fala assim, nós estamos falando de um rei entrando em Jerusalém. Irmão, normalmente a entrada ou a aparição de um rei é cheia de glória, riquezas, né? Cheia de pompa, de luxo, ostentação, não é mesmo? Foi escolha dele, ele podia entrar de qualquer forma, com certeza. Isso naquela época, isso hoje, né? Por exemplo, vocês estão lembrados aqui há pouco tempo atrás, agora o casamento do príncipe William e a princesa Kate lá? Vocês estão lembrados lá em Londres, né? Os herdeiros do Reino Unido. Vocês estão lembrados, né? Teve lá a cerimônia de casamento, houve, né, toda uma cerimônia, ali milhares de convidados ilustres do mundo inteiro, né? Depois da cerimônia eles fizeram aquele desfile em carro aberto, um conversível, passando pelas ruas de Londres, a população todos ali, né? Irmãos, sabe o que nós temos que perceber aqui nesse texto? Jesus, o rei do reino dos céus, decidiu se apresentar muito diferente dos reis desse mundo. Se revelar, se apresentar muito diferente. Jesus se apresentou como rei, mas sem ostentação nenhuma,
sem pompa, sem luxo, sem riqueza, sem holofotes, sem personagens ilustres, sem nada destas coisas. Ele, se apresentou de maneira completamente contrária a tudo o que o mundo espera, sonha, almeja, deseja para si. Completamente contrário. O mundo procura, essas coisas, se prepara para essas coisas, busca essas coisas, anseia essas coisas. Luxos, riquezas, Mas ele se apresenta completamente de maneira contrária. Sabe por quê, irmãos? O próprio Jesus disse assim, olha só, Mateus 5,3. Olha que interessante. Bem-aventurado os humildes de espírito. Agora completa aí. Porque deles é o reino dos céus. Olha só que interessante. Jesus sobre si mesmo disse assim em Mateus 11, verso 28 ao verso 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amados, se realmente estamos interessados no reino dos céus, precisamos ter consciência disso. O quê? Segundo as próprias palavras do Senhor Jesus, o reino dos céus é dos humildes de espírito. É dos humildes de coração. Por que ele não entra cheio de ostentação, de glória, irmãos? De pompa, de luxo? Essa entrada de Jesus aqui em Jerusalém, ela nos fala muito sobre o reino dos céus. Muito. Por que ele entra dessa forma, sem ostentação nenhuma, sem os anseios, os valores mundanos? Os valores, as riquezas, os tesouros humanos, mundanos desse mundo. Por que ele entra assim? Quando se aproximou de Jerusalém, Jesus não quis aparecer, se revelar ou entrar de carruagem, revestida de ouro, cheia de joias, riqueza, luxo, pompa. Por quê? Essa é a glória desse mundo. Exatamente, irmãos. Irmãos, ele quis aparecer humilde em um jumentinho, em um animal de carga. Já os judeus esperavam assim. Mas não estavam prestando atenção nos profetas, Não estavam dando muita atenção aos profetas. Irmãos, um dia desse eu vi um documentário falando do Nordeste, o que eles estão fazendo com os jumentos. Há uns 20, 15 anos atrás, o jumento era um animal assim que tinha muita utilidade, se usava, todo mundo tinha jumento para levar a carga para lá para cá, era muito comum no Nordeste. Parece que mudou muito a cultura lá e hoje se prefere comprar uma motinho. Então, o que acontece? Você tem como dividir lá, não sei quantas parcelas, todo mundo compra motinho. E aí, o que acontece? A jumenta abandonada para todo lado. E foi muito interessante esse documentário, porque você olhava assim, e a perspectiva do jornalista que fez o documentário era exatamente essa, um animal desprezado. Sem utilidade, jogado às traças nas estradas, muitos morrem atropelados, outros morrem de fome, tem carcaça de jumento para todo lado, principalmente ali no sertão do Ceará, aqueles lados ali. Irmãos, para pensar nessa cena, verdadeiramente, reflita nessa cena, Jesus o Rei, cumprindo, irmãos, uma profecia, cumprindo propósitos do reino dos céus, um rei entrando em um jumentinho. Ele não escolheu nem o sangue. Ele não pegou nem um cavalo, Ele não pegou, não, vamos pegar um cavalão bonitão,
um preto, um cavalo, né? Quem sabe uma égua egípcia, né, dos faraós, como está lá em Cantares. Ele pegou um jumentinho. Sabe por quê, irmãos? Para que ficasse ali manifesto que o reino dos céus é dos humildes de espírito e de coração. Jesus entra em Jerusalém como rei, dizendo: o reino dos céus é dos humildes de espírito e de coração. Por isso que ele tinha dito: bem-aventurados os humildes de espírito. Vinde, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Bom, só um parênteses, né? Hoje, muitos pintam um retrato muito diferente de Jesus e do reino dos céus. Há muitos que pintam um retrato de Jesus e o seu reino cheio, repleto dos anseios, dos desejos, das cobiças mundanas. Para muitos, Jesus entra em carruagem de ouro. E se tivesse uma Mercedes naquela época, era de Mercedes que ele entrava. Né? Se tivesse um Audi, se tivesse uma Ferrari, para muitos ele entraria de Ferrari. Eu pergunto a vocês, o que será desses, irmãos? O que será destes que seguem em busca destes reis em suas carruagens de riquezas, de cobiças desse mundo? É interessante que a cobiça humana essa questão é tão séria, tão profunda, que eles botam Jesus nessa história, né? Ele diz assim: você é filho do rei. Ou seja, como filho do rei, então ainda para justificar as suas cobiças, as suas ambições. Irmãos, é bom pensarmos nisso aqui com muito cuidado, porque segundo a palavra de Deus, Jesus, o nosso Senhor, é humilde de espírito e de coração. Esse é o quadro verdadeiro dele. Essas são as características mais puras e verdadeiras dele, do rei e do reino dos céus. Humilde de espírito e humilde de coração. Se a gente perder essa perspectiva, se a gente perde essa ótica, é complicado. Fica complicado. Esse é o nosso Senhor. Bom, relacionado a esse princípio do reino dos céus, entramos na próxima questão. Veja só. Mateus 21, verso 7 ao verso 8. Aqui tem uma coisa muito importante, que está relacionado a todos nós. Mateus 21, verso 7 e verso 8. Trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Irmãos, essa próxima questão aqui se relaciona diretamente com a nossa vida, em relação ao Senhor, ao nosso discipulado, a ser discípulos de Cristo, a buscar o reino dos céus, a viver realmente essas experiências legítimas e puras que estão descritas aqui no Evangelho de Cristo. Na questão passada, nós vimos que o Senhor e o seu reino têm como fundamento, irmãos, a humildade de espírito e de coração. Isso é um fundamento testificado pelo próprio Senhor. Quando? Entrando em Jerusalém da forma que ele entrou. Isso ele testificou ali, é dos humildes de espírito e de coração. Bom, preste atenção como nós devemos receber e reter o reino dos céus. Ou como nós recebemos e retemos o reino dos céus. Diz aí a palavra no verso 7 que trouxeram a jumento e o jumentinho. Então veja bem, puseram em cima deles quem? Da jumenta e do jumentinho, as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Agora olha só o verso 8, para dizer que não foram só os discípulos ali, os mais chegados. E a maior parte da multidão, o quê? Estendeu as suas vestes pelo caminho.
e outros cortavam ramos de árvore, espalhando-os pela estrada. Eu pergunto a vocês, de que maneira Jesus, o Rei, é recebido pelos seus discípulos e a maior parte da multidão que ali o acompanhava na entrada para Jerusalém? As roupas e de forma triunfal. E como é essa forma triunfal? E o que eles fazem? as roupas, Eles pendem as vestes. Diz a palavra que esses estenderam as suas vestes pelo caminho enquanto Jesus passava. Ou seja, irmãos, em outras palavras, estes se despojaram. E o reconheceram. Irmãos, diante do rei ali, estes se despojaram para que ele entrasse em Jerusalém como rei e cumprisse os seus planos, os seus propósitos. Irmãos, aqui a gente tem um princípio, um valor aqui, muito do reino dos céus, muito do evangelho, que nós precisamos sempre ter muita atenção e muito cuidado, porque isso é evangelho. Isso é evangelho. Eis aqui o que nos leva realmente a reter, irmãos, o reino dos céus. E o rei, né? Com certeza, irmãos, temos que ter consciência disso aqui, ó. O reino dos céus é retido, é recebido, irmãos, sabe por quê? Por meio do despojamento. Essa é a mensagem do evangelho. Quando ali Jesus passava, os discípulos colocaram as suas vestes no jumentinho para que o Senhor montasse, e ele montou sobre elas. De onde estavam aquelas vestes, irmãos? Estavam aonde? Estavam neles. E muitas outras pessoas tiraram as suas vestes, estenderam pelo caminho. Para quê, irmãos? Para que Jesus passasse. Para que Jesus entrasse como rei. Assim eles receberam a Jesus. Assim, irmãos, é que nós recebemos a Jesus. Eles receberam com as suas vestes. Eles tiraram as suas vestes sobre si. Quem tirou a veste, irmão? Já viram aí na ceia hoje? A multidão e os discípulos. Mas quem que ensinou isso aí? O Senhor Jesus. Ele se disse para isso é a lavar. peça do... Irmãos, Já começou ali a humildade. hoje muitos pensam ao contrário. É exatamente o contrário. Ao invés de tirar as vestes, para muito temos que comprar mais e mais vestes. Temos que adquirir mais e mais e mais. E o Senhor tem que dar para nós mais e mais. O reino dos céus é dar essa veste aí para mim. Dá veste, dá veste, dá veste, dá veste. E se não der, faz biquinho. Se não der, determina. Só que aqui a ótica ela é completamente o contrário, né? Em vez de receber, de dar, Não, em vez de eles, receber, é dar. eles que se despojam, né? Em vez de pedir para si, É, eles se despojam. Irmãos, a verdade é o seguinte, é simples, mas essa é a verdade. O Evangelho, Cristo, o Rei, leva-nos ao despojamento. Essa é a mensagem do Evangelho. Se não entendemos isso ainda, irmãos, não entendemos nada. A verdade é essa. Nada. Quantas vezes nós já vimos aqui, mesmo nessa série de estudos de Mateus, quantas vezes já vimos essa questão colocada de outras maneiras, mas a mesma questão. No reino dos céus, irmãos, quem quer ganhar, perde. Quem quer ser grande é o menor. Ou seja, quem quer seguir a Cristo vai se despojar. Parece até repetitivo, né? Quando a gente pega aqui os estudos de Mateus, se vocês tiverem a oportunidade de rever esses estudos, parece até repetitivo essa questão. Mas não é que ela é repetitiva, é que, na verdade, é a tônica do Evangelho. pobre, cego e nu.
É a tônica do Evangelho. É a ênfase do Evangelho. Jesus disse e conclui isso: quem quer ganhar a sua vida, perderá. É a tônica. Irmãos, eles tiram as vestes. Tem um episódio um pouquinho antes desse fato aqui, que é a cura de 2 cegos de Jericó. Se você pegar esse relato nos outros evangelhos, você vai ver que quando os cegos são chamados pelo Senhor, Jesus chama, porque eles estão lá clamando: ó, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus para e chama: trazei-os a mim. Diz que eles se despiram das suas vestes e foram até Jesus. Isso aqui é uma coisa que você vê praticamente em todos os relatos dentro do Evangelho. É essa mensagem do Evangelho, irmãos. Esse despojamento era um sinal de humildade, de respeito. De renúncia, de abertura, de entrega, de oferta e outras coisas que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Bom, irmãos, os que acompanharam este rei, os que o receberam ali, entrando em Jerusalém, despojaram a si mesmo para que ele passasse, para que ele fosse visto, para que ele fosse recebido, para que ele entrasse em Jerusalém e cumprisse os seus propósitos, para que ele reinasse. Isso é o Evangelho do Reino. O Evangelho coloca Cristo no centro da história e o homem se despojando para que ele reine, para que ele seja visto, para que ele seja glorificado, para que os propósitos dele se cumpram, para que os planos e a vontade dele se cumpram. Uma coisa que nós, como cristãos, hoje, nesse tempo, precisamos aprender é que a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Sabe que muitas vezes vivemos vidas evangélicas assim, bem fracas? Porque a nossa vontade ainda prevalece. Porque acima de tudo ainda está o nosso querer, o nosso desejo, o nosso sonho. E tem até um evangelho aí que fala assim: ah, o teu sonho, o teu sonho, o teu sonho, o teu sonho, o teu sonho. E está alimentando, sabe o quê? É o evangelho. É. A verdade é essa, irmãos. Uma coisa que eu tenho que louvar a Deus e agradecer a Deus, esses dias eu fiz isso, na minha maneira particular, com Deus, assim, foi agradecer a Deus por entender que Deus tem me dado a condição de entender que eu preciso viver uma vida onde a vontade dele deve prevalecer em todos os momentos. Seja qual for a situação, seja qual for a perda. E eu agradeço a Deus porque sempre traz aquele texto para mim de Esther, quando ela fala assim para Mordecai: se perecer, pereci. Nossa, como a gente precisa aprender isso, né? Como isso precisa ser uma verdade. A gente precisa aprender a se despojar, irmãos. Isso é uma mensagem que está nas cartas. Paulo fala aos Colossenses: despojai-vos. Essa expressão ela é repetida. Irmãos, essa é a tônica, né? Agora veja só, um detalhe muito importante. Olha só, para pensar comigo. Irmãos, esses aqui que se despojaram mesmo ele, o Senhor Cristo, entrando em Jerusalém de maneira humilde, sem luxo, sem riquezas, sem ostentações e pompa nenhuma. Ou seja, mesmo ali naquele momento, Jesus não oferecendo nada a eles em relação aos anseios e às cobiças desse mundo. Concordam ou não? Jesus se apresenta para eles como? Sentados num jumentinho. E eles ali se despojaram. Eu pergunto a vocês, por quê, irmãos?
Porque homens se despojam a si mesmo diante de Cristo, sem que haja, como vimos aqui, nenhuma relação com os anseios relacionados ao mundo. Você não vê Jesus fazendo troca com ninguém ali, né? Ou oferecendo nada para ninguém ali. Tira a roupinha aí que eu vou, daqui uma semana você vai ver, vai ter 10. Por que, irmãos? Homens se despojam diante do Senhor, humilde de espírito e de coração. Ou seja, o que há nesse homem, neste rei, que levam os homens a reagirem assim, se despojando a si mesmos, sem nenhum ouro e prata em vista? Não tem nenhum ouro e nenhuma prata em vista nessa história. Com certeza que não foi o ouro ou riquezas que levaram ele a se despojar. Que glória! Que luxo, que riqueza! Por favor, vossa majestade. Irmãos, esses aqui recebiam a Cristo pelos seus feitos e por quem Ele era. Eles entenderam quem Ele era. Por meio dos seus feitos, eles entenderam quem era ali. Quem era Ele. Quem estava ali diante deles, irmãos, era o Rei dos Reis. Isso basta, não basta? Nem sempre, hein? Para muitos, nem sempre. Tem que ter o rei, mas alguma coisa, não é verdade? O rei e um cargo. Um rei e um cargo. Um carro. Uma casa. Irmãos, para eles bastavam ser o Rei dos Reis. Ser Ele quem era. João, novamente, nos dá algumas dicas sobre isso. Olha só que interessante. Vocês guardaram aí João 12? Mantém Mateus, né? João diz assim, verso 12, 13, depois verso 17 e 18. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor e que é Rei de Israel. Verso 17, olha só, 18. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Olha o verso 18. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Observe, irmãos, né? João diz que ali, a numerosa multidão que estava ali, né, ali acompanhando o Senhor ali, que o recebe, né? Diz ele, João, que tendo eles ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro. Eles ouviram que Jesus estava indo para Jerusalém. Só fala isso. O que mais? Diz aí mais uma coisinha. Veja só. João dá mais um detalhe aí sobre parte daquelas multidões, da multidão que está ali recebendo o Senhor. Diz aí João que outra parte da multidão que estivera com ele, Jesus, quando ele, Jesus, ressuscitou Lázaro, olha só, diz que essa multidão, essa parte dessa multidão que tinha estado com ele, dava testemunho. Olha que interessante. Então, olha só, tem uma parte da multidão que ouviu que Jesus estava indo para Jerusalém. E tinha uma outra parte da multidão que dava testemunho de Jesus, dizendo que ele tinha até ressuscitado Lázaro. Aí o verso 18 diz, por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Ou seja, irmãos, por que então grande parte daquela multidão se despojava ali diante do Senhor? Em outras palavras, aquela multidão estava ali se despojando diante do Senhor somente porque haviam ouvido falar do Senhor, dos seus feitos maravilhosos, do seu poder, da sua compaixão, da sua misericórdia.
Ali as pessoas se despojavam diante do Senhor simplesmente pelo que Ele era e andava fazendo. Que o Senhor, onde estava, onde esteve, né, foi revelando a sua graça, a sua misericórdia, foi operando as suas obras, os seus feitos. E as pessoas davam testemunho disso e reconheciam isso, a ponto de ter ouvido, foram lá, receberam. Ouviram de Jesus, falaram, olha, Jesus está chegando em Jerusalém, foram lá, receberam. Irmãos, você sabe que esse texto, como meu pai falou, né, esse texto aqui, nós estamos aqui de Mateus, ele é chamado de a entrada triunfal de Jesus. Você tem aí na sua Bíblia, Mateus 21, um títulozinho, dito aí, entrada triunfal de Jesus? Não está aí isso? É como é visto esse texto, a entrada triunfal de Jesus. E eu pergunto, onde está o triunfo nessa história? No jumento? No jumentinho? Nas folhas de palmeira? Onde está o triunfo? Sabe onde, irmãos? O triunfo está em receber e reter o reino dos céus e o Rei da glória como Ele é. É aí que está o triunfo. Na sua pureza, na sua verdade, na sua incomparável majestade. Não desse mundo. Não nas coisas desse mundo. Não em função das coisas, dos anseios, dos desejos, das cobiças desse mundo, mas na pureza de quem Ele é, dos seus feitos de graça, de misericórdia. O triunfo, irmãos, está aí. Falando em reino dos céus, o triunfo não está em riqueza, glórias ou nas cobiças desse mundo, mas em reconhecer e receber o Senhor pelo que Ele é, em reconhecer e receber o Senhor pelos seus feitos de graça, de misericórdia, para conosco, pecadores. Você já tinha parado para pensar? Onde está o triunfo nessa história? Ele entrando no jumentinho. Onde está o triunfo nessa história, irmãos? O triunfo está. É lindo também porque, como lá no texto fala, as pessoas ouviram, né, falar e vão recebê-lo. E foram realmente, como você disse, por quem ele era, sem estar ali para receber nada em troca, esperando, né? Olha, tem que ele desse, mas não, para recebê-lo, né? Para fazerem parte ali daquele. E o mais interessante é que ao chegar ali e o receber, eles se despojam. Ao invés de pedir. Há uma ação, há uma atitude entre eles que o recebem. Irmãos, nós precisamos ter isso muito claro, né? Deus quer que nós o recebemos, o reconheçamos, não por coisas que vamos alcançar por meio dele, né? Por coisas que nós queremos nesse mundo alcançar por meio dele. Deus quer que o reconhecemos não porque alcançamos as coisas cobiçadas deste mundo, mas por suas qualidades e virtudes únicas em Cristo Jesus. Deus quer que o recebamos por quem Ele é, pelos seus feitos de misericórdia, de graça e por suas obras. Esse é, sem dúvida, o grande triunfo aos olhos de Deus, irmãos. Esse é o grande triunfo aos olhos de Deus. Afinal de contas, ter Jesus, irmãos, é ter tudo. Se temos, se recebemos, se retemos Jesus e o reino dos céus, o que mais nós queremos? O que mais nós precisamos? Será que não basta? Quem estava ali diante daquela multidão, irmãos, era o Senhor, o Verbo encarnado, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor, o Deus conosco, era a própria vida, era o amor, era o príncipe da paz, era a expressão exata do ser de Deus. Precisamos de mais alguma coisa?
Precisamos? Bom, relacionado a isso, entramos na última questão desse estudo. Veja o que vai acontecer a seguir. Verso 9, Mateus 21, 9. E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Sabe o que nós temos aqui, nessa palavra? Aquilo que talvez possamos chamar de um perfeito louvor. Diz a palavra que as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Irmãos, observe a essência desse clamor, desse louvor. Daqueles que seguiam ali o Senhor, daqueles que o recebem ali no reino, em Jerusalém. Qual que é a essência desse louvor? Repare e veja se há nesses louvores aqui, nesse clamor, alguma questão relacionada aos anseios mundanos, ou à cobiça do mundo, ou mesmo algo que põe o homem no centro da história. Não, né? A essência aqui é pura e simplesmente o quê? O próprio Senhor. Quem é ele? Quem é ele diante do Senhor? Quem é ele nas maiores alturas? Ele é o filho de Davi, ou seja, o filho da linhagem real profetizada pelos profetas. Ele é o bendito que vem em nome do Senhor. Ele é aquele que se assenta e reina nas maiores alturas, porque não falamos de reinos desse mundo, falamos do reino dos céus. Amados, essa questão é lindíssima. Olha que interessante. Diz a palavra aí que logo após Jesus entrar em Jerusalém, logo após que ele passa aí, ele entra em Jerusalém, Jesus vai ao templo e ali efetua mais curas e milagres. Diz a palavra que por conta disso, muitos o louvam. Olha só, veja como isso acontece. Mateus 21, verso 14 e 16. Logo adiante aí. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e eles o curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, o quê? Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste... Olha a expressão perfeita do louvor, aí não foi o que eu criei. É uma expressão bíblica. Perfeito louvor. Irmãos, veja só. Jesus ali em Jerusalém continuou ali demonstrando a sua compaixão, seu poder, a sua graça, como já fazia. Né? Até a cruz ele faz isso. Ele sai e vai por onde ele está, ele demonstra graça, misericórdia, né, curando os enfermos, os leprosos, os coxos, e mostrando e revelando o reino dos céus. Aonde ele estava, ele fazia isso. Isso era o comum para ele. Isso é o comum dele. Né? Bom, Jesus continua ali a se revelar, a revelar o poder do seu reino. Então o que acontece? Diz a palavra que ali onde Jesus estava, naquela ocasião no templo, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Repare. O que você pode dizer desse louvor e do louvor que eles fizeram quando Jesus entra em Jerusalém? É o mesmo, certo? O que eles falam quando Jesus está entrando em Jerusalém? Hosana ao filho de Davi. O que eles falam quando Jesus está lá no templo, fazendo os seus milagres, revelando a sua graça, a sua compaixão? Hosana ao filho de Davi. O mesmo louvor, o mesmo clamor é pronunciado ali em Jerusalém. Bom, vendo isso, Mateus diz que os sacerdotes e os escribas se indignaram e perguntaram a Jesus: ouve o que estão dizendo? Então respondeu Jesus: nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Irmão, sabe o que acontece quando Jesus entra em Jerusalém? Sabe o que acontece ali quando ele entra? E os homens se despojam e clamam
Hosana ao filho de Davi? Irmãos, quando nós recebemos o Senhor por seus feitos, por sua graça para conosco, por quem Ele é, e retornamos a Ele com louvores puros e sinceros, somos aos olhos dele como crianças que do peito tiram perfeito louvor. Para o Senhor há um perfeito louvor. Isso a gente precisa entender. Ele testifica que para Ele há um perfeito louvor. Ali aqueles que acompanhavam Jesus, ali aqueles que viam sua graça e misericórdia, sua compaixão, e puderam clamar, Hosana ao filho de Davi. Então Jesus dizia, este é um puro louvor. Esse é um perfeito louvor. É como que de criança. Irmãos, que o Senhor possa encontrar também em nós, né? Sabe o quê? Louvores sinceros, puros, como de criança. Criança não faz barganha com o Senhor. Né? Muitas vezes a gente quer louvar o Senhor e a gente não consegue louvar. Sabe por quê? A gente está querendo barganhar alguma coisa, né? Hosana, irmãos, ao filho de Davi, ao que vem em nome do Senhor, ao Hosana nas maiores alturas. Irmãos, que o Senhor possa nos encontrar, sabe, com corações tão puros, sinceros diante dEle, o recebendo e o retendo simplesmente pelo que Ele é. E quando a gente lê essa passagem, né, pelo menos assim, para mim, consigo ver a alegria que eles tinham ali em receber. Em estarem contemplando, em estarem presenciando. Como aquele momento ali era... É claro que não é em todos, né? Você vê que outros se indignaram, né? Sim. Ficam indignados. É um paradoxo extremamente difícil de se entender e de se explicar, né? Como que uns podem, né, ao mesmo tempo estarem maravilhados, né, e participando de tudo, e ao mesmo tempo, na mesma situação, outros completamente indignados. Bom, irmãos, para finalizar, Mateus 21, 10 e 11, só para fazer uma conclusão. Acho muito interessante esse texto, como ele se conclui. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram, quem é esse? E as multidões clamavam, esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Irmãos, o Espírito do Senhor encontra aqui uma maneira muito curiosa, de certa forma, de fechar, de concluir esse episódio aqui da palavra de Deus. Diz Mateus que entrando ele, Jesus, em Jerusalém, toda a cidade, o quê? Se alvoroçou e perguntava, quem é esse? E aí diziam, é Jesus, o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Na simplicidade das pessoas, né? É Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Irmãos, observe essa expressão aqui. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Olha que interessante. Mesmo humilde, mesmo sem ostentação nenhuma, mesmo sem riquezas e glórias deste mundo, Jesus, quando entrou naquela cidade, diz aí a palavra que toda a cidade se alvoroçou. Irmão, sabe o que Jesus faz quando ele entra? Sabe o que Jesus faz? Sabe o que acontece quando o rei entra? Jesus faz um alvoroço. Irmãos, isso é o que Jesus fazia ali naquela cidade, em meio daquelas multidões, em meio dos seus discípulos, Jesus alvoroçava. Não por riquezas desse mundo, não pela glória desse mundo, não pelas cobiças desse mundo, mas pelo que ele era. Irmãos, o rei, o reino dos céus, o evangelho provoca em nossas vidas um alvoroço.
em nossos costumes, em nossos objetivos, em nossos desejos, em nossos alvos, em nossos sonhos, em nossas prioridades, em nossos valores, etc. Em nossa vida. Isso é o que Jesus fazia por onde ele andava, por onde ele entrava. Isso é o que Jesus faz por onde ele anda, por onde ele entra. Isso é o que nós mais precisamos, que Jesus venha e faça um alvoroço na nossa vida. A ponto, sabe do que, irmãos? De nos projetar para o Rei e Reino dos céus. A ponto de projetar a nossa vida, o nosso ser para as maiores alturas. Isso é Evangelho do Reino. Isso é, sem dúvida, uma entrada triunfal do Senhor. Quando o Senhor entra na nossa vida e nos projeta simplesmente para uma adoração sincera, para um louvor perfeito, para uma honra e glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o que nós precisamos mais entender e permitir que Deus faça em nossas vidas. Amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelas tuas palavras, por esse momento de reflexão, de meditação. Senhor, e nós te pedimos que estas palavras não se percam, que o Senhor nos ajude a retê-las, que o Senhor nos ajude a guardá-las firmemente no coração, que o Senhor nos ajude a manter em nós a essência e a verdade do teu Evangelho. Obrigado por tudo que nós vimos aqui nesse momento, debruçados diante do Senhor e da tua palavra. Reconhecemos que tudo isso aqui é fundamental para nós, essencial para a nossa vida, para o nosso viver e que definitivamente nos conecta ao Senhor. Ajuda-nos, por tua graça, por tua misericórdia, a vivermos, ó Pai, segundo o que o Senhor tem nos mostrado. Dá-nos o mesmo sentimento dos discípulos ali, entrando em Jerusalém. Eles sequer entendiam os teus planos, os teus propósitos, mas eles deram atenção à tua palavra e eles obedeceram. Ajuda-nos, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Ajuda-nos a viver esta vida também, onde o Senhor passa para ser glorificado e os homens se despojam de si mesmos. Essa é a mensagem que temos ouvido, é a mensagem que temos entendido diante do Senhor nesse tempo. Obrigado pela palavra do Senhor, obrigado pelo Evangelho do Senhor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Que o Senhor nos receba, Pai, nos teus reinos, nos seus átrios, que o Senhor nos atraia mais a ti, Senhor, que o Senhor nos atraia à tua presença para também, Senhor, como aqueles meninos, para que também nós possamos, ó Pai, dedicar ao Senhor e ao Senhor somente um perfeito louvor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos irmãos, obrigado por todos que nos ouvem, pela internet, pelos vídeos. Senhor, abençoe todos que ouvirem esta palavra e que eles possam, sim, viver também como estes irmãos, recebendo e retendo o reino dos céus. Nós te pedimos isso, Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém e amém.